Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart Decision Drops, a sua gota de conhecimento. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como integrar servidores Linux ao Active Directory da Microsoft, para que possamos ter um ponto único de gestão de usuários. Aproveite o conteúdo! Antes de iniciar as configurações no Linux, nós precisamos saber o endereço IP do servidor de DNS do Active Directory, assim como o nome do domínio. Para resgatar esses dados, eu já deixei os ícones prontos aqui na minha taskbar, que é o Command Prompt, e nós vamos pegar o comando ipconfig para saber o endereço IP aqui do servidor do Active Directory, o 10.0.0.7, e vou salvar essa informação aqui no arquivo temporário do Notepad para que eu possa consultar futuramente. A segunda informação é o nome do domínio. Já deixei o ícone aqui previamente configurado para abrir o Active Directory Users and Computers, onde eu tenho aqui o nome do nosso domínio, smartdecisiondrops.com.br. Vou fazer a anotação aqui também. Perfeito. Com essas informações em mãos, eu posso finalmente acessar o meu servidor Linux e iniciar as configurações. Vou fazer o acesso através do emulador chamado MOBA Extern, mas vocês podem utilizar o da preferência de vocês, o que vocês estiverem mais habituados. Vou fazer aqui uma conexão através do link aqui do botão, começar uma nova sessão, utilizar o protocolo SSH e colocar o endereço IP do meu servidor Linux 10.0.0.6 e vou definir o nome para essa sessão, servidor Linux. Perfeito. Ok. Já está me solicitando aqui o usuário é Drops, a senha já foi definida pela instalação. Perfeito, estou conectado ao servidor Linux e agora vou assumir o papel de superusuário, que é o usuário root. O comando é sudo su espaço menos enter. Agora estou autenticado como usuário root. Nós vamos precisar configurar o DNS do servidor Linux para apontar para o endereço 10.0.7, que é o servidor do Active Directory. Essa configuração é realizada através do arquivo resolve.conf, que fica dentro do diretório etc. Vamos editar e verificar o seu conteúdo. Percebam que o conteúdo vem o padrão da instalação. Esse meu servidor está lá no ambiente da Microsoft, Azure, então tem lá todos os dados da Microsoft. Eu vou configurar para o meu ambiente agora do Active Directory. Então o nome do servidor, name server, será 10.0.0.7 e o search, que é o nome do meu domínio, eu vou configurar aqui como smartdecisiondrops.com.br, tal qual o conteúdo aqui que eu salvei no meu arquivo txt. Salvando a configuração, nós precisamos carregar essa nova informação no sistema operacional. O comando aqui é systemctl reload network manager. Feito isso, ele carregou as novas informações do endereço IP do servidor de DNS, assim como o domínio. E nós podemos fazer um simples teste, dando ping no Smart Decision, que é o nome do domínio, drops.com.br. E ele responde para o IP 10.0.0.7. Com o servidor respondendo corretamente na parte de DNS, temos a condição de instalar os pacotes. O principal pacote é o SSSD e tem uma série de outros pacotes que virão para criar o Home Directory automaticamente, ter a conexão com o Samba, com o Kerberos e assim por diante. Mas o pacote principal que faz a integração chama SSSD. Eu tenho a lista aqui de todos os pacotes que serão necessários, já tenho o comando, eu colei aqui na telinha do sistema operacional. Vou deixar nos comentários todos os passos e pacotes utilizados para a instalação. Não se preocupem em anotar, estará tudo descrito aí nos comentários. Vou dar Enter e fazer a instalação de todos os pacotes. Confirmo? Sim, confirmo a instalação de todos eles.
Agora é só aguardar para que todos os pacotes sejam instalados para que nós façamos a configuração, a integração do Linux com o Active Directory. Com todos os pacotes instalados, sem apresentar erro, vamos fazer o join, finalmente, do servidor Linux agora no Active Directory. Vamos lá. O comando é realm --join, utilizando algum usuário para autenticar no AD. Basta vir aqui na aba Users e eu tenho o usuário admin Azure. Então eu vou digitar aqui, admin Azure, e vou colocar qual que é o nome do servidor. srv-windows.smartdecision-drops.com.br. Agora ele pede a senha do usuário para fazer a autenticação. Digito a senha e aguardo até que todo o processo seja concluído com sucesso. Muito bem, processo concluído, não teve nenhuma resposta de erro, e para verificar se está tudo correto, eu vou executar o comando realm-list para verificar a conexão. Então eu tenho aqui que o join foi realizado no domínio smartdecisiondrops.com.br, o tipo é Kerberos, tenho aqui outras informações de domínio e também os outros pacotes que nós estamos utilizando. E por último, mas não menos importante, tem aqui a informação do tipo de login ou formato de login, que é username @nome do domínio. Então, para eu fazer login aqui no Linux, eu vou ter que colocar o usuário @smartdecisiondrops.com.br. Talvez isso não seja tão confortável e não seja o que nós estamos buscando. Mas vamos fazer uma consulta lá no Active Directory. ID, nome do usuário, é assim que faremos a pesquisa. Então, ID, admin, Azure. Ele retornou um erro dizendo que o usuário não existe. Sim, ele não existe porque o formato está para FQDN, está para utilizar o nome do domínio. Então vamos colocar aqui, id@smartdecisiondrops.com.br. E agora ele trouxe todas as informações relativas a esse usuário que está lá no AD, inclusive os grupos ao qual ele faz parte. Para personalizar essa configuração, porque eu quero apenas digitar o nome do usuário, nós vamos personalizar o serviço SSSD através do seguinte arquivo: /etc/sssd/sssd.conf, e vamos alterar dois parâmetros. O primeiro deles é para utilizar o FQDN. Aqui, Useful Qualified Names, vamos colocar aqui para falso, ele está true. E a outra questão é que ele vai criar um Home Directory para cada usuário, e aqui também ele coloca o FQDN, vamos deixar apenas o nome do usuário. Vamos salvar o arquivo e recarregar as novas configurações, reiniciando o SSSD, systemctl restart SSSD. Agora vamos pesquisar o mesmo usuário, agora sem utilizar o domínio ID admin Azure. Perfeito, agora ele foi lá no AD, consultou esse usuário e trouxe aqui todas as informações para mim. Significa que agora eu posso dar login aqui no Linux utilizando o usuário admin Azure. Vamos dar uma olhada aqui no AD. Como é que ficou? Se ele criou o computador do Linux. Olha só, perfeito, ele criou aqui o SRV Linux, que é esse computador que acabamos de fazer o join. Vamos fazer o login com o usuário admin Azure. Vamos dar restart admin Azure. E a senha? Muito bem. Fiz o login com o usuário admin Azure, estou devidamente autenticado no Linux. Vamos criar um novo usuário para fazer o teste completo. Então aqui no gerenciador de usuários e computadores, vou clicar com o botão direito na aba User, vou selecionar aqui New User e vou criar o usuário Eduardo. Perfeito, vou dar o nome aqui para ele, Eduardo. Vou definir a senha de acordo com as políticas que existem nesse ambiente. E perfeito, esse usuário já está devidamente criado, ele não existia, é um usuário novo.
Então posso pesquisar o usuário Eduardo através do comando ID. E ele traz aqui o usuário Eduardo e o grupo Domain Users, que é o grupo lá do Active Directory. Agora eu vou repetir o processo de login, mas agora com o usuário Eduardo, recém-criado. Muito bem, fiz o login e estou devidamente autenticado com o meu usuário do Active Directory. Gostaram do conteúdo? Esse é o primeiro passo para configurar os servidores Linux integrados com o Microsoft Active Directory para que seja o ponto único de autenticação de todas as aplicações do nosso ambiente. Espero que tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu joinha e comentem o tipo de conteúdo que vocês gostariam de assistir nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.